Bom dia, eu sou Gilberto e medo. Todos nós já sentimos medo de alguma coisa. Medo de aranhas, daquele barulho estranho no meio da noite, da sensação de estar sendo observado por alguma coisa, ou até da sensação esquisita ao ver esse tipo de imagem. Mas por quê? Por que sentimos medo? E por que às vezes até que é divertido? Dei a volta e deu no mesmo lugar, né? Ai! Nossa, velho do céu, mano, por que... Na realidade, faz todo sentido termos medo. Foi o medo o que manteve os primeiros seres humanos vivos e é quem mantém a gente vivo. Quando nós estamos de frente para uma ameaça, o nosso coração começa a bater mais rápido, a nossa respiração fica mais agitada, os músculos ficam preparados e o nosso corpo se enche de energia. Tudo isso para estar preparado para enfrentar o perigo, ou, na maioria dos casos, sair correndo dali. Mas como que eu sei do que ter medo? Pode fazer sentido eu ter medo, por exemplo, de animais perigosos como uma cobra, porque elas apresentam um risco de morte para mim. Mas eu não tenho medo quando eu vejo um doce, um cigarro ou entro num carro para uma viagem. Mas eu tenho medo de voar de avião, sendo que comparado, o número de mortes é muito menor que o dos outros. Então, como o meu cérebro escolhe do que ter medo? Para existir medo, precisa existir alguma possível ameaça, um estímulo que, dependendo do contexto, vai nos levar a certos padrões de comportamento. Primeiro, existem aqueles estímulos que induzem medo desde que a gente nasce, que são medos inatos. Por exemplo, para um esquilo, o simples odor que indica uma raposa por perto pode causar medo instantâneo nele. Ou, para nós humanos, a quantidade de dióxido de carbono no sangue. O que tem de tão assustador nisso? Isso é um sinal de que a gente pode estar se sufocando. Outros medos que dizem ser inatos na gente são os medos de aranhas, cobras e de altura. Por isso faz sentido que aracnofobia, ofidiofobia e acrofobia sejam uma das fobias mais comuns no mundo. Mas existem crianças que convivem muito bem com elas. Então não se tem muita certeza. Talvez apenas temos uma predisposição genética a sentir medo delas. Será mais fácil aprender a temer coisas assim do que alguma outra coisa. Porém, boa parte do que temos medo é aprendido ao longo da vida. Após algo ruim acontecer comigo, eu posso começar a considerar aquilo como uma possível ameaça e ter medo sempre que eu vê-la de novo. Como Pedro Lourdes explicou, após fazer um bebê sentir medo de um rato fofo, uma coisa que ele não tinha medo antes, rapidamente ele generalizou o medo e começou a sentir medo de coisas parecidas, como coelhos ou até mesmo um simples algodão. Alguns animais que são colocados de frente para uma ameaça possuem um comportamento de alarme, um aviso aos outros animais da espécie de uma ameaça. Um exemplo são os macacos Vervet, que possuem 3 incríveis gritos de alarme. Um para um leopardo, outro para uma cobra e mais um para uma águia. Os pesquisadores então gravaram esses gritos e reproduziram eles numa caixa escondida para ver como ia ser o comportamento dos macacos. Quando tocava o alarme de um leopardo, todos corriam depressa para as árvores. Quando tocava então o alarme de uma cobra, todos olhavam para baixo assustados. Quando tocava o de uma águia, todos olhavam para cima assustados. Outro exemplo são ratos, que quando estão de frente para uma ameaça, emitem cheiros avisando os outros da espécie do perigo. Mas nós humanos
somos até que especiais num negócio que o metaforando adora: expressões faciais. Expressões faciais são uma maneira de comunicação e expressões de medo em humanos, como o Átila explicou, geram atenção, o que faz total sentido, porque por prestar atenção no que gera medo aos outros da espécie, nós podemos aprender do que ter medo sem precisar me arriscar, colocando minha vida em perigo. Mas nós humanos ainda temos uma outra ferramenta ainda mais incrível: a fala. Através da fala, nós conseguimos ensinar e transmitir informações através das várias e várias gerações, e contar histórias sobre os perigos do mundo e como enfrentá-los é de extrema ajuda nisso, e por isso nos acompanha desde o início da história humana. Histórias como o Chapeuzinho Vermelho, o Homem do Saco, o Boitatá, lobisomem, o que estão nos ensinando realmente é do que ter medo. Não vai à floresta à noite, porque pode ser perigoso. Não confie em estranhos. Lobos e cobras são uma ameaça. Elas podem ter começado com esse intuito, mas hoje em dia não são só isso. Elas são uma boa maneira de entretenimento. Quando nós estamos assistindo um filme de terror, o mais clichê deles é criar um suspense, um perigo iminente. Eles nos imergem no que está acontecendo no filme. A música aos poucos começa a aumentar a intensidade, passando a sensação que tem algo ali se aproximando. Seu corpo agora começa a sentir medo. Tem algo vindo e tu não sabe o que é ou como lidar com ele. Quando de repente, um barulho alto e repentino, mas era só um gato. E você pensa que tá tudo bem agora. Porém, surge um monstro real te dando um susto. E o seu corpo, numa reação primitiva, se prepara para lutar ou fugir novamente. Mas por que conseguimos gostar dessa sensação nesse caso? Ou até lendo um livro, pulando de paraquedas ou jogando um jogo? Existem possíveis explicações do porquê. Uma delas é que quando nós estamos nesse estado de luta ou fuga, o nosso corpo está nos preparando, nos enchendo de hormônios e neurotransmissores que nos ajudam para várias coisas, como foco, motivação ou até impedindo que você sinta dor. O que, se tu parar para pensar, faz muito sentido, porque o importante agora é lidar com a ameaça. Cuidar dos ferimentos é só depois que o perigo passar. Só que muitas dessas substâncias, em outros momentos, também estão relacionadas a sensações boas. A principal diferença entre quando nós estamos assistindo um filme ou jogando um jogo e uma ameaça real é a nossa sensação de controle. Nos dois casos, o nosso corpo está nos entupindo de substâncias estimulantes, só que em um deles, nós temos controle da situação. Tudo bem que tem um monstro no filme, mas eu estou aqui na minha casa ou no cinema e nada de ruim pode acontecer. Ou eu posso fechar o jogo ou sair do filme a hora que eu quiser. Com isso, a gente pode curtir e embarcar na emoção. Nós temos essa necessidade de controle. A falta de controle leva à imprevisibilidade, uma das coisas que liga vários dos nossos medos. Uma das possíveis explicações do porquê temos medo de voar de avião é, em parte, por essa falta de controle. Não sabemos direito os perigos da situação. E não é a gente pilotando o avião, tendo controle sobre ele. Mas quando nós estamos dirigindo o nosso carro, ou até mesmo do passageiro, nós temos essa falsa sensação de controle. Porém, o mundo é imprevisível. Viver é um risco. Literalmente, qualquer coisa pode acontecer comigo a qualquer hora. Só que não é muito saudável ter medo o tempo todo. Por isso, a gente deixa o limite para detectar medo alto. Fobias e pânico talvez sejam causados por causa que esse limite foi simplesmente definido muito baixo. E muitos estímulos que teriam uma probabilidade muito pequena de serem perigosos são mal interpretados. Mas por que é tão difícil definir um limite correto para o medo? É só tu perceber a simetria nessa situação. Tu é um caçador-coletor andando pela mata sozinho por algum motivo. Quando de repente
tu escuta algum barulho. E esse barulho talvez seja um leão. Pense nisso. Ficar ali e acabar descobrindo que é sim um leão e tendo a chance de acabar morto não é uma boa ideia. Basta a chance ser só simplesmente uma, que a tua melhor escolha é sentir medo e dar o fora dali correndo. O que nos leva para o porquê temos medo de coisas assim. O famoso escritor H.P. Lovecraft escreveu: a emoção mais antiga da humanidade é o medo. E o medo mais antigo é o medo do desconhecido. O que é desconhecido, novo ou que foge da realidade é imprevisível. Não sabemos as chances. E mesmo que seja só uma, ainda assim é uma chance. Vissalce fez um excelente vídeo sobre isso e recomendo que vocês vão lá assistir depois. Ele chega à conclusão que o que talvez causa essa sensação esquisita é essa ambiguidade, essa imprevisibilidade entre saber se é uma ameaça ou não. Ainda mais se junto tiver escrito: agora que você viu essa imagem, você está amaldiçoado. Se você não mandar ela para outras pessoas, algo terrível vai te acontecer em 3 dias. Ah, qual é, né? Como é que um negócio assim pode ser verdade? Né? Valeu por assistir aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. I'm a monster. Aqui na descrição desse vídeo, se você quiser, tem mais vídeos sobre essa emoção. Vai lá. I'm much bigger than you ever thought, and I'm listening into your